Ontem, como o senador Suplicy falou aqui, a presidenta Dilma lançou um programa. Ele citou, entre suas duas partes de discurso, tanto a parte relacionada à greve nas universidades, quanto a parte relacionada à crise no setor da agricultura e da indústria de laranja. A presidenta Dilma lançou um programa com características extremamente positivas. Positivas porque traz, com o carimbo dela própria, do Partido dos Trabalhadores, a ideia de que o financiamento de infraestrutura não deve ser uma questão estatal, deve ser uma questão do setor privado, com incentivos, obviamente, estatais. Nós temos que parabenizar essa decisão e a decisão também de colocar 80 a 90 bilhões de reais na recuperação das estradas e ferrovias, mas, ao mesmo tempo, manifestar uma preocupação com o programa e uma outra muito maior. Com o programa, senhor Suplicy, é o fato de que demorou muito. A lei que permitia as parcerias já tem quase 10 anos, feita ainda no governo, início do governo Lula, e um momento que é lamentável, não é culpa do governo brasileiro, que é a recessão mundial, que vai dificultar a vinda de capital e que certamente dificultará também o aporte de recursos dos empresários brasileiros. Mas a minha fala aqui, senador Suplicy, é menos isso. Eu quero dizer, é que me surpreende que a presidenta, que é sensível ao problema do custo Brasil derivado da falta de infraestrutura física, ela não tenha demonstrado a mesma sensibilidade, pelo menos ainda, no que se refere à crise trágica da infraestrutura intelectual, que o Brasil sofre como um verdadeiro apagão por causa da tragédia educacional. Ontem, o IDEB foi apresentado pelo MEC. E o que nós vemos é que a escola brasileira é mais do que reprovada. Eu diria que ela é falida para as exigências dos tempos de hoje. As notas das escolas públicas brasileiras é de 3,8% e 3,9% no que se refere ao ensino fundamental e ao ensino médio. Abaixo de 4, isso chama-se reprovação. Abaixo de 5 é reprovação. E as próprias escolas particulares têm uma média de 6. 6 é uma nota medíocre, sofrível, permite passar, mas passa ali se arrastando. Não se constrói um grande profissional com média 6. Não se constrói um grande país com média 6 nas escolas particulares, que são consideradas melhores. Essa é uma tragédia. E eu lamento que a presidenta não fez uma convocação de urgência para discutir essa tragédia. Coisa, aliás, que se repete a cada ano que são divulgados os resultados da educação, seja quando se divulga o IDEB, nosso índice calculado aqui dentro, seja quando se divulga a ordem em que estão os países, ordem feita pela Unesco, para dizer como está a educação em cada país, e o Brasil tira 88º, e o presidente da República não convoca uma reunião de urgência, de emergência, de tudo, inclusive o Conselho da República, e também quando saem os resultados do chamado PISA, que é uma avaliação de qualidade da educação em 56 países, que o Brasil é o penúltimo e antepenúltimo. Não se convoca a reunião de emergência. Não se faz uma solenidade como aquela de ontem. Não se aporta os recursos que foram aportados ontem, porque sabemos que, no fim, esses recursos sairão do BNDES. Mas ainda pior, senador Suplicy, com todo o carinho e respeito que eu tenho ao ministro da Educação, eu fico chocado quando eu vejo aquele resultado de ontem ser apresentado como uma grande vitória. Não é possível que ele não sinta a tragédia, que não é culpa dele, porque ele tem pouco tempo no Ministério,
tem menos tempo no Ministério do que o tempo que eu fiquei. Faz 12 anos. Fiquei 1 ano. Não é culpa dele. E ele não ajuda a educação ao comemorar com euforia um resultado medíocre, trágico. Não ajuda. Mas assim que foi apresentado o resultado do IDEB pelo governo, pelo Ministério da Educação, como um avanço de 0,1 na nota. Eu fiz as contas, senador, vamos precisar de 52 anos para chegar à nota 6. E nota 6 é medíocre. É uma nota sofrível. O Brasil não pode se transformar num grande país, numa grande economia, tirando nota 6 na sua educação particular, dos ricos, a boa, e tirando uma média nas escolas dos pobres, que é a imensa maioria, 50 milhões de crianças, nota de 3,8. Não tem futuro. Essa dimensão da infraestrutura, o governo brasileiro está esquecendo. O Brasil precisa de portos, de estradas, de ferrovias, de aeroportos e de escolas. E cada vez mais daqui para frente a escola é mais importante até do que a infraestrutura física. Até porque a infraestrutura física é construída pelos engenheiros, é construída pelos empresários que receberam educação na sua infância, que receberam educação na sua adolescência, que receberam educação na sua fase adulta inicial nas universidades. Mas, sobretudo, daqui para frente o que faz uma economia é a capacidade dela de inovar, de produzir novos bens, de oferecer ao mercado produtos de alta tecnologia. E esses só virão se o Brasil tiver uma alta base educacional, que conseguir fazer com que tenha uma infraestrutura científica e tecnológica. E se essa infraestrutura casar incorporando o setor privado para fazer com que os empresários brasileiros deixem de comemorar a ideia de fabricar no Brasil e passem a comemorar também a ideia de criar no Brasil. É muito preocupante ver que o governo brasileiro comemorou a tragédia, comemorou a vergonha, em vez de assumir diante da população, da opinião pública, que como resultado de 5 séculos de história do país, sobretudo do período que vem desde a República, não se conseguiu resolver o problema de construir uma economia baseada em uma mão de obra qualificada. Não se conseguiu fazer uma educação igual e de qualidade para todos, que é a única forma possível de quebrar a desigualdade no país. A única forma possível de acabar o atraso no país. É muito preocupante. Esse desprezo tão forte à educação, esse desprezo tão forte à nação brasileira. A nação foi desprezada quando o governo comemorou esses resultados vergonhosos, essa situação trágica, essa ameaça, esse risco ao futuro do Brasil. Essa é uma constatação que se tem ao analisar aqueles resultados, ao ver a euforia de um evento positivo, embora duvidoso se vai dar os resultados que se espera, que é a criação de um PAC para o transporte com parceria público-privada, e a ignorância completa da tragédia educacional, dessa parte mais substancial da infraestrutura, que é a infraestrutura cultural, intelectual, técnica, científica. E ainda mais essa euforia em comemorar como avanço o que não é avanço. E que, ainda que fosse um avanço, seria tão tímido diante das exigências que o mundo faz a cada dia de uma boa educação, que nós deveríamos dizer, avançamos ficando para trás. Porque as tartarugas avançam, mas elas ficam para trás quando correm ao lado delas outros animais. E nós temos outros animais correndo ao nosso lado, como Coreia do Sul, como China, como Índia, como Irlanda, como tantos países que 20, 30 anos atrás estavam em situação pior que a brasileira e hoje estão muito na nossa frente, porque fizeram o dever de casa. E o resultado do IDEB mostra qual é o dever de casa que precisamos fazer, senador Suplicy. Basta olhar os resultados e ver que a melhor média
é das escolas federais públicas, não é das particulares, é das públicas federais. O nosso dever de casa é fazer com que essas 300 escolas federais se transformem em 200 mil. A solução é a federalização da educação, não há outra. Não tem como deixar nos ombros dos prefeitos, dos governadores, o custo de uma boa educação. Além disso, nossos estados e municípios são muito desiguais. Deixar a responsabilidade da educação de nossas crianças sobre os ombros, sobre o orçamento das prefeituras e dos governos estaduais, é manter a desigualdade. A igualdade só virá através da união, assumindo a responsabilidade. Com a carreira nacional do magistério, escolhendo professores da melhor qualificação entre os jovens. A Coreia do Sul, que tem sido um exemplo, são professores apenas aqueles que se colocam entre os 5% melhores de suas turmas na faculdade. Aqui a gente sabe que pelo baixo salário, pela baixa motivação, pela baixa respeitabilidade que oferecemos aos nossos professores, muitas vezes, ou quase sempre, eles terminam sendo escolhidos entre os que estão na base da qualificação universitária e não no topo. Não tem futura educação onde os professores não saiam dos melhores da universidade. Não tem futuro. Professor ou faz parte da elite intelectual do país, ou a educação não é boa. A federalização, a criação de uma carreira nacional do magistério, pagando muito bem, selecionando com muito rigor, identificando não apenas conhecimento, mas vocação para o magistério, quebrando a ideia da estabilidade plena que é capaz de manter o emprego, mesmo o professor que não dá aula e não se aprimora, e oferecendo para eles as escolas de qualidade sem as quais eles não vão conseguir exercer bem a função deles. Isso é possível. E isso custaria não além do que o Brasil tem. A execução desse programa, fazer com que essas 300 escolas, que foram as melhores do Brasil pela avaliação, se transformem em 200 mil, ao longo de 20 anos, custaria 6,4% do produto interno bruto, pagando R$9 mil de salário ao professor, que passasse no concurso da carreira nacional. E ainda pagando 4 mil aos professores atuais que não passarem nas cidades onde esse programa for sendo aplicado ao longo do tempo. Isso é possível, mas isso é absolutamente necessário. Mais ainda, senador Suplicy, isso é extremamente urgente de ser iniciado, mesmo que leve 20 anos para completarmos a tarefa. Ontem a presidenta lançou o seu programa de infraestrutura física. Por que é tão difícil despertar a presidenta, o Brasil, o Senado, a Câmara de Deputados, os prefeitos, governadores? Por que é tão difícil despertar a urgência da infraestrutura intelectual que no Brasil está depredada? Eu diria mesmo a expressão podre. E ninguém vai construir uma boa economia com ótimas estradas, com portos, com aeroportos, se não tiver uma boa educação. Não dá para fazer só com a educação sem os portos, as estradas, os aeroportos. Mas eles não bastam. E cada vez bastarão menos diante das exigências crescentes de ciência e tecnologia dentro da economia. Eu quero aqui deixar um apelo, senador Suplicy. Ontem nós recebemos um apelo dos professores das universidades, levamos à ministra do Planejamento. Aparentemente ela está aceitando a solução, porque os professores federais, se os professores dessas universidades fossem municipais, a ministra do Planejamento não teria nem instrumento para atender. Vamos federalizar a educação de base. Vamos fazer que uma criança, ao nascer, ela seja primeiro brasileira, depois pernambucana, como eu, ou brasiliense, como as que nascem aqui na unidade da federação que eu escolhi para viver 32 anos atrás. Criança tem que ser primeiro brasileira. E se ela é brasileira, é a nação brasileira, é o Estado brasileiro que tem que se responsabilizar por sua educação, e não o prefeito, não o governador.
com as pobrezas que nós sabemos que tem nossos municípios e nossos estados.